Bom, se você achou estranho o tema desse vídeo, a gente precisa bater um papo. Realmente, eu vendi a maior parte da minha carteira que estava em criptoativos. Se você acompanha esse canal aí há algum tempo, sabe que eu comprei Bitcoin em 2022, enquanto estava todo mundo fugindo do Bitcoin. E resolvi vender agora, no topo histórico. Vendi recentemente a minha carteira de Bitcoin e de outras altcoins também, que estavam acumuladas desde 2022, no geral. Eu fiz isso daí por causa do ciclo de mercado das criptomoedas e vou explicar para vocês como que isso daí funciona nesse vídeo. Se você está cogitando comprar Bitcoin agora, comprar criptomoeda agora, cara, assiste esse vídeo até o final para você tirar suas próprias conclusões. Porque na maior parte está caro e a gente tem um curto espaço de tempo antes do inverno cripto, que é o melhor momento, pelo menos para mim, para se comprar criptomoedas. E a gente vai entender mais nesse vídeo aqui o que são janelas de tempo e como que os big players, como que a galera que lucra muito com criptomoeda faz isso de maneira completamente consciente e usando a emoção da grande massa, o emocional da grande massa para conseguir lucrar em um mercado tão volátil. Basicamente, a gente tem 4 períodos de 4 anos cada. A gente tem o mais importante, que é o halving, depois o pós-halving, depois o inverno cripto e o pós-inverno cripto. É um ciclo que se repete há mais de 10 anos, desde a fundação do Bitcoin. O halving ele é o mais importante, porque é no halving que as moedas são literalmente incineradas. As moedas que não estão sendo usadas de Bitcoin são incineradas para gerar um efeito que a gente chama de deflação de preço. Aqui no Brasil, você sabe, a gente tem muita inflação. Então, quando você vai no mercado, vai comprar o seu café, vai comprar o seu arroz, ele está sempre mais caro ao passar dos meses. Com a deflação é o contrário. Ela fica mais cara, só que ela aumenta o poder de compra. A inflação diminui o poder de compra, deflação aumenta o poder de compra. E como que ela aumenta o seu poder de compra? Se você tem uma carteira de Bitcoin e algumas outras altcoins, a rede Bitcoin, que é por enquanto é a que comanda tudo no mundo de criptomoedas, sofre essa deflação, tem esse período de halving, então o seu poder de compra é aumentado porque os bitcoins que você tem lá vão ficar mais caros. E é nesse período que as grandes empresas lucram bilhões, pessoas normais, como eu e você, lucram milhões e diversas pessoas que estão vindo muito de baixo conseguem sair da pobreza nos momentos de halving do Bitcoin. Sem dúvida, essa é a maior bênção que tem no mercado de criptoativos e poucas pessoas sabem como usar corretamente. Qual janela de tempo que a gente está hoje, Vitor? Bom, o halving ele dura um ano e ele usa um ciclo de 4 anos de repetição. O último halving que a gente teve foi em 2024, o penúltimo em 2020, o outro em 2016. A cada 4 anos ele ocorre. E a gente usa como base o halving para conseguir descobrir as outras janelas de tempo. Depois do halving, então vamos supor, vamos pegar o penúltimo, 2020, que já fechou o ciclo completo. Depois do halving, a gente tem o pós-halving. Pós-halving é quando o preço estaciona. O preço do Bitcoin ele sobe no halving por causa da deflação e aí ele estaciona. Quando ele estaciona, ele fica um ano ali, tanto na máxima histórica, quanto caindo um pouquinho, máxima histórica cai um pouquinho. Isso daí a gente chama de pós-halving, ou ele pode renovar a máxima também, ele renova no pós-halving. 2021 foi o pós-halving, e ele renovou a máxima, agora em 2025 foi outro pós-halving, renovou a máxima também. Então temos halving, 2020, 2021 pós-halving. 2022, pega o gráfico ali para ver o que aconteceu. 2022 foi quando eu estava comprando. Montei a minha carteira no final de 2022. 2022 foi, sem dúvidas, um dos maiores banhos de sangue da rede do Bitcoin. Caiu o Bitcoin, caiu o Ethereum, caiu o Cardano, caiu tudo. Tudo. Todas as moedas caíram. E para mim essa é a segunda maior bênção que tem no mercado de criptoativos, porque nesse momento você consegue comprar muito barato e lucrar muito nos anos seguintes. Montei minha carteira em 2022. Eu comprei muito Bitcoin, comprei muito Ethereum, comprei muito Cardano, Solana e Doge também, tinha comprado na época.
Essa carteira que eu montei no final de 2022, eu montei ela porque era no final do inverno cripto. Então a gente está no nosso terceiro ciclo. O nosso quarto ciclo se dá em 2023, antes de se repetir o halving, que é o pós-inverno. O pós-inverno é quando o preço para de cair e aí ele começa a estacionar o preço. Então ele sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, ele para com aquela queda frenética, aquele medo generalizado, ele para. E ele parou em 2023. Então a gente teve essa janela de tempo aí, primeiro 2020 que foi o halving do Bitcoin, no qual o preço subiu. 2021, quando o preço parou de subir, estacionou, foi o pós-halving. 2022, a queda, que foi o verdadeiro banho de sangue, Bitcoin caiu 70%. Nessa época aí é normal matarem o Bitcoin, tá? Nessa época o pessoal fala que vai acabar, o governo dos Estados Unidos vai regular, eles inventam um monte de coisa, um monte de história, a grande mídia cai em cima matando o Bitcoin. E foi justamente nessa época que eu comprei, que eu formei a minha carteira. Depois teve 2023, quando o preço para de cair. No final de 2022, pro final de 2023, foi a época que o Bitcoin estava mais barato, no geral. Então, tanto o Ethereum, quanto o Cardano, quanto o Bitcoin também estava num preço bem legal. E resolvi fazer a minha acumulação naquela época lá. Depois teve 2024, que aí eu vou deixar o gráfico aqui. 2024, o preço voltou a subir, renovando a máxima histórica dele por fim 2025, que aí ele renovou novamente a máxima histórica dele. Bom, a gente vê essas janelas de tempo, e se a gente sabe que elas se repetem a cada 4 anos, ciclicamente, a gente consegue colocar e montar as próximas janelas de tempo. Nos últimos 10 anos, elas vêm se repetindo bastante. A cada 4 anos, elas se repetem fielmente. Então, se a gente jogar para frente, 2024 foi o halving, o preço do Bitcoin desenvolveu. 2025, pós-halving, o preço do Bitcoin renovou a máxima dele e conseguiu estabilizar ali acima dos 100 mil dólares. E as outras altcoins também acompanharam uma subida expressiva. Agora, ano que vem, a gente vai preceder a possível queda deles, que vai ser o inverno cripto, seguindo o nosso calendário aí cíclico de 4 anos. Nesse inverno cripto, eu já comecei a vender parte da minha carteira e pretendo vender tudo até dezembro de 2025. Em dezembro de 2025 eu quero ter vendido tudo. Quem acompanha o canal aí sabe muito bem que, para mim, quando o preço está subindo, você precisa estar vendendo e não comprando. Você precisa comprar na queda, precisa comprar barato, cara. Você precisa misturar valuation geopolítica e análise técnica. Assim você consegue comprar barato, comprar na queda e ter quase que certeza que o preço vai desenvolver no curto, médio prazo. É algo cíclico, algo matemático. É uma ciência que a gente estuda. Então, até o final desse ano, eu vou ter vendido toda a minha carteira de criptomoeda. Para quê? Para ano que vem, quando o preço estiver muito abaixo, quando o preço estiver caindo muito de todas as criptomoedas, eu estar novamente comprando muito barato, renovando a minha carteira e me preparando para mais um ciclo de 4 anos, no qual os anos seguintes eu vou estar lucrando bem mais do que a grande média do mercado. Se você está pensando em comprar agora, toma cuidado. Analisa bem o que você vai fazer. Se você está pensando em comprar ano que vem, é justamente o que eu vou estar fazendo também. E a gente vai estar comprando basicamente junto. Meu plano é terminar minha nova carteira até o final do ano que vem. Até dezembro do ano que vem, terminar a minha carteira. Eu vou usar muita análise técnica para ver onde de fato eu vou estar comprando e renovando minhas posições em criptoativos. Então, esse daqui é um bate-papo de hoje, bate-papo mais rápido, foi sem roteiro mesmo. Queria deixar esse adendo para vocês aí, o que eu estou fazendo e o que eu quero que vocês pesquisem também sobre. Deixa aqui no comentário como que tá a sua carteira de cripto, se tá ganhando, tá perdendo. Se você estiver perdendo dinheiro com criptomoeda porque você errou alguma dessas janelas e comprou errado. Basicamente é isso. E se deixou de ganhar, é porque vendeu errado, não prestou atenção nessas janelas de tempo. Deixa aqui o que você acha também. Mentoria quase de graça aí de investimento para começar a viver de investimento de fato, tá? Algo planejado para o seu longo prazo, mas não um longo prazo ridículo. É algo que você consegue ter os primeiros resultados de maneira rápida e viver de fato de investimento, dividendo em dólar, ganhar na sua carteira em dólar, ganhar com cripto, ação, até se seu perfil for de renda fixa, tem uns insights bem legais para você viver de investimento.
o mais rápido possível. Primeiro link no comentário fixado. Descontaço, tá apenas R$ 37. Essa mentoria eu vendo por 997, mas já que o canal é novo, para quem tá entrando, aproveitando, tá pegando por apenas R$ 37. Beleza? Então deixa o like, comenta qualquer coisa aí para ajudar no engajamento. Valeu, meu nome é Victor Ferreira e até o próximo vídeo.